Perdão. Primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós precisamos entender o propósito e a diferença dessas vindas do Senhor. A primeira ele já veio, a segunda nós estamos aguardando. Então existe uma diferença muito grande, mas é gritante, é gigante a diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Existe uma diferença muito grande também no propósito pelo qual o Senhor veio na primeira vez e virá pela segunda vez para buscar o seu povo que virá numa segunda vez. Então existe um propósito muito grande. Dia 25 de dezembro nós comemoramos, todo mundo cristão comemora o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E tem alguns que não comemoram, não gostam, e respeitamos a opinião de cada um. Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, ele nasceu entre março e abril. A Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja, vindo a plenitude dos tempos, vindo o tempo exato, o tempo pleno, o tempo determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, no dia que Deus determinou, não houve acidente, não houve nada. Maria concebeu, gerou e deu à luz ao seu filho Jesus, o Filho de Deus. Foi no tempo exato de Deus. E agora nós vamos começar a compreender sobre essa grande diferença da primeira e da segunda vinda. Então, a primeira vinda, ela foi de forma humilde. Jesus, ele se humilhou. A Bíblia nos diz em Lucas 2,7, ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até a maneira como Jesus nasceu, o local que Jesus nasceu, não foi em uma maternidade comum, era uma maternidade de animais, que muitos animais podiam ter parido ali dentro daquele local que era para os animais. Não havia lugar para eles numa pousada confortável, porque tudo estava lotado, tudo estava cheio. E ela deu à luz. Então Jesus, ele veio de forma muito humilde. Ele se humilhou, na verdade, para se fazer servo em nosso lugar. Jesus, ele veio como um cordeiro para sofrer uma morte vicária. Quando nós olhamos desde os dois primeiros sacrifícios que aconteceram lá no Jardim do Éden, até depois, quando Deus instituiu a lei, o cordeiro, ele sempre foi um animal que era oferecido em sacrifícios. Para recordar na nossa memória, quando Adão e Eva, eles desobedeceram e eles pecaram, a Bíblia nos diz que depois que eles se arrependeram ali, Deus matou 2 animais e vestiu eles com as peles desses animais. Então, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, ali não diz quais eram os animais, mas pelo que nós conhecemos da revelação da palavra, tudo indica que eram os 2 cordeiros com morte vicária. Adão e Eva pecaram para que eles não morressem, pudessem ter a salvação eterna, morresse apenas fisicamente anos mais tarde. Então, aqueles 2 cordeiros foram mortos no lugar deles. Nós vemos ali que quando Deus traz a revelação mais plena através de Moisés, que é a lei escrita, o Pentateuco, Deus estabeleceu os animais que eram para morrer de forma vicária. O que acontecia? Eu sou o pastor, eu sou o sacerdote. Aí o Douglas pecou, porque todos nós pecamos. Aí o Douglas vinha de determinado dia até o sacerdote, até mim,
ele trazia o animal dele, a maioria deles eram cordeiros, e determinado por lei, a idade, tudo, não podia ter defeito nenhum. Ele confessava o pecado dele para o sacerdote, para mim, e depois colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, daquele cordeiro, e o pecado que era do Douglas era transferido para o cordeiro, e aquele cordeiro então era morto no lugar dele. Só que os sacrifícios eram imperfeitos. Mês que vem Douglas pecou de novo, está lá ele trazendo mais um cordeirinho, e assim sucessivamente durante a vida toda com todas as pessoas. Tudo isso figurava o sacrifício perfeito que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. Por isso que diz em João 1:29, João Batista, ele vê Jesus chegando até ele, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas pessoas, elas entenderam perfeitamente o significado da frase que João Batista estava falando ali, atribuindo a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53, que foi profetizado 700 anos antes da vinda de Jesus, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a primeira vinda de Jesus, ele se fez homem, se fez carne, como diz em João capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele se fez homem, e ele se fez o Cordeiro de Deus, ele se ofereceu como Cordeiro de Deus, de forma humilde, de forma que ele foi humilhado quando ele foi preso, quando ele foi cuspido, colocaram aquela coroa de espinhos, cortaram sua pele de tantas chicotadas que foi dada. Ali ele foi humilhado, como diz o texto aqui, ele foi humilhado por mim e ele foi humilhado por você. O propósito da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi para morrer uma morte vicária. Se Jesus não tivesse vindo, oferecido, nós até hoje teríamos que oferecer animais como sacrifícios, animais que eram sacrifícios imperfeitos. Mas a Bíblia diz que ele veio e morreu apenas uma vez, o justo pelos injustos. A Bíblia diz que ele morreu em nosso lugar, com o propósito de nos salvar. A Bíblia diz que o propósito da vinda dele, dessa morte vicária, é buscar aquele que havia se perdido. E quem é que havia se perdido? Todos nós. A Bíblia diz: todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, perdidas, sem um pastor, mas agora nós temos ele, o sumo pastor, o supremo sacerdote, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, por amor a nós, ele se entregou. Então, resumindo numa frase, a primeira vinda de Jesus foi de forma humilde para morrer uma morte vicária. Mas o mesmo Jesus que veio instantes antes dele se entregar em nosso lugar, ele fez uma promessa que ele regressaria novamente. Veja o que diz em João capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou vos preparar lugar, virei outra vez. Veja só, virei outra vez. Ele estava dizendo: eu vou ressuscitar. Os discípulos não entenderam. Hoje nós temos uma revelação completa. Eu vou morrer, eu vou pagar o preço, mas eu vou ressuscitar. Depois eu vou subir ao Pai. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E depois virei outra vez, para que onde eu esteja, vocês também estejam.
Essa é uma das promessas da segunda vinda de Cristo. No Antigo Testamento, tem mais profecia falando sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda escatológica, do que da primeira vinda de Cristo. No Novo Testamento, nós temos mais de 300 referências sobre a vinda do Senhor, porque Ele quer buscar a sua igreja. Agora existe um ponto que nós precisamos esclarecer. A segunda vinda de Cristo não é o arrebatamento em si. O arrebatamento vai acontecer, a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. De alguma forma ele começa a segunda vinda ali, mas ela não é de uma forma tão nítida que todas as pessoas verão, conforme nós seguiremos aqui nos textos da palavra de Deus. Então, no ressoar da última trombeta, no piscar dos olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Nós estaremos nas nuvens, nos ares, como são essas expressões que são utilizadas dentro da Bíblia, que eu creio que é uma outra dimensão hoje, habitada por principados, potestades, como diz lá em Efésios, nas regiões celestiais. Eles serão expulsos de lá para vir à terra, e a igreja do Senhor, arrebatada junto na primeira ressurreição, vai desfrutar de 7 anos das bodas do Cordeiro. Nós desfrutaremos então esses 7 anos na presença do nosso noivo, e ali é a inauguração, por assim dizer então, da segunda vinda. Mas a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, especificamente, ela se dará após os 7 anos das bodas nossa com o Cordeiro, e também, que é paralelo, ao mesmo tempo, os 7 anos da grande tribulação. Os anjos prometeram que Jesus viria de forma visível. Veja o que diz em Atos capítulo 1, verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. O que aconteceu aqui? No último instante, nas últimas orientações de Jesus com seus discípulos, Jesus começou a subir diante deles assim. Começou a levitar. Foi subindo, e todo mundo com a boca mais aberta do que essa, né? Olhando para cima, e Jesus desapareceu entre as nuvens. Nisso, 2 anjos apareceram e falaram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará exatamente da forma como vocês viram subir, ou seja, de uma forma bem visível. Jesus virá a sua segunda vinda de forma visível. Lucas 21, 27 diz também: então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Aleluia! Aqui está a grande diferença da primeira e da segunda vinda de Jesus. Se na primeira ele veio de forma humilde, ele se humilhou e entregou a própria vida. Agora, na segunda vinda dele, ele virá de forma gloriosa. Ele vem com todos os anjos ao seu redor, com a igreja descendo junto com o Senhor, junto com a nova Jerusalém, para inaugurar um período de 1000 anos da terra. E sendo que tem detalhes ali que nós não vamos falar agora, da prisão de Satanás, seus demônios, quem recebeu a marca da besta, será lançada no lago que arde em fogo e enxofre, e uma série de coisas que eu não quero entrar em detalhe agora, porque o objetivo é falar da segunda vinda dele. Então será de forma gloriosa. Se na primeira ele veio como um cordeiro, a segunda ele vem como um leão da tribo de Judá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores virá buscar a sua igreja.
Mais um texto em Apocalipse que fala que ele vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que será o momento que as pessoas se lamentarão? Porque acabou o tempo da salvação. A tristeza, eles tiveram a vida inteira para se render ao Senhor, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E aqui o texto diz que eles se lamentarão, porque saberão que não haverá mais a oportunidade de salvação. Será de uma forma rápida, porque diz aqui em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando encerrar os 7 anos, nós não estaremos pensando, porque nós não teremos mais o relógio cronológico para basear o nosso tempo. Nós desfrutando, o Senhor dirá para a sua igreja: é hora de descer, é hora de me mostrar para o mundo inteiro. E Ele vem com miríades e miríades de anjos, com miríades e miríades dos seus santos. Nós, a igreja, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, e será rápido, será como um relâmpago que atravessa a velocidade da luz, é algo muito rápido. Agora, como Jesus nos preveniu para não sermos enganados sobre a sua segunda vinda? Já que Ele falou que Ele vem, nós temos a certeza que Ele vem, eu não tenho dúvida. Você tem alguma dúvida? Eu também não tenho dúvida nenhuma. Tanto que a Bíblia diz lá em Pedro, né, que Ele não retarda a sua promessa como alguns pensam. Alguns ficam blasfemando, principalmente quem não tem a Cristo. Eles blasfemam, dizem isso aí, a crentaiada fala a vida inteira. Jesus não vai voltar, isso é lorota. Eles falam heresias, e tem líderes que falam esse tipo de heresias. Ele demora, não vai dar agora, vai 1000 anos ainda, 2000 anos. É muito tempo, não vem agora, pode viver a vida do jeito que se quiser. Só que a Bíblia diz que Ele não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu e você, como igreja do Senhor, devemos viver aguardando, na expectativa do dia do Senhor, do arrebatamento do Senhor. Agora o Senhor já nos preveniu para que nós não fôssemos enganados. Está em Mateus 24, 23 ao 26, diz assim: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei ali, não acreditem, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e até farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas eu de antemão já tenho dito, portanto, se disserem ele está no deserto, não vão atrás, se ele está no interior da casa, não acreditem. Tem até falso profeta fazendo sinais e prodígios, mas você sabia que eu e você não somos enganados? Porque ele diz aqui, enganariam, se possível, os eleitos de Deus. Você entregou sua vida a Cristo? Você é um eleito de Deus, e você não é e não será enganado, aleluia. Como Jesus nos preveniu para que não sejamos surpreendidos? Em Lucas, capítulo 21, do 34 ao 36, diz assim: olhem por vocês mesmos, não aconteça que os seus corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia venha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiem, pois, em todo o tempo orando, para que possam escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho de Deus. Olha o conselho, a orientação que o Senhor nos dá aqui, olha, ele diz, tome cuidado para que o coração de vocês não sobrecarregue. Há poucos dias eu falei sobre guardar o coração, mas quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei daquela parábola do semeador,
que diz a parábola? O semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, as aves comeram. Outra parte caiu entre pedras e nasceu, só que não tinha raiz profunda, logo se secou com o sol. A terceira parte caiu entre espinhos, cresceu, mas não frutificou, porque os espinhos a sufocaram. E o quarto tipo de semente caiu em solo bom e deu a 30, 60 e a 100 por um. Quando Jesus dá a explicação, ele diz: a semente é a palavra. Aqui caiu à beira do caminho e as aves comeram, são as pessoas que ouvem a palavra e até aceitam com alegria, mas o inimigo vem e rouba do coração deles. A segunda é a que nasceu entre as pedras. Ele disse que as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas nas primeiras dificuldades, abandonam o Senhor. Aí chega o terceiro, que é o que eu quero citar, que é exatamente por causa que usa as palavras aqui. Jesus disse: aqui caiu entre espinhos, são as pessoas que recebem a palavra, eles querem a palavra, eles querem Deus na sua vida, mas os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra. E veja o que Jesus disse aqui, ó. Não, que os seus corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, para que você não seja pego de surpresa. Se alguém é igual o terceiro tipo de solo, tem o coração sobrecarregado com os cuidados da vida, se a vida é infrutífera, então ele será pego de surpresa. Por isso ele advertiu: não deixe o coração de vocês sobrecarregar. É tanta orientação bíblica sobre guardar o coração, guardar sentimentos, guardar nossos sonhos, entregar ao Senhor nossos cuidados, nossas ansiedades, nossos problemas, tudo entregar nas mãos dele, para não ficar sobrecarregado. Não ficar sobrecarregado. Então quem tem o coração sobrecarregado será pego de surpresa, mas Jesus já nos orientou de antemão para que isso não aconteça conosco. Enquanto esperamos por Jesus, como nós devemos viver a nossa vida, já que nós estamos esperando? Em Tito 2, do 11 a 14, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando, veja o que ele diz, renunciando à impiedade e às paixões, vivamos no presente mundo de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e aparecimento da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos viver em santidade, viver em vigilância. Eu citei que no Novo Testamento tem mais de 300 referências sobre a vinda do Senhor, sobre a segunda vinda dele, sobre o arrebatamento, todos os textos escatológicos, e todos eles são acompanhados com a advertência: vigiem, estejam alertas, tempo todo alerta. Se o pai de família soubesse a hora que o dono, o pai de família, né, ele fala, se o mordomo da casa soubesse a hora que o dono viria, ele não espancaria os criados. Então, uma série de advertências para vivermos em santidade, vigilância constante. Agora, como que o mundo está quando Jesus regressar? Exatamente como aconteceu nos dias de Noé. O processo natural da vida. Se casavam, davam em casamento, negociavam, faziam isso, faziam aquilo. E isso está acontecendo no mundo hoje. Só que nós não seremos pegos de surpresa. Que embora nós estejamos neste mundo, embora tenhamos que trabalhar todos os dias, embora tenhamos que pagar nossas contas, embora tenhamos que educar nossos filhos, lidar com as situações do nosso dia a dia, com enfermidades, com um monte de coisa, nós não seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque nós não vamos acreditar que está demorando. Nós vamos nos apegar na promessa: eis que eu venho em breve. Por que é citado Noé também? Porque Noé durou 100 anos para ele construir a arca. Alguns dizem 120, outros 100 anos
que Noé tinha 500 e com 600 ele entrou na arca. Então, 100 anos. Quantas pessoas zombaram dele? Que vai chover nada, seu doido, seu velho doido. Vai chover não. Assim ele diz, seu crente maluco. Jesus não vai voltar não. Tudo vai continuar do jeito que está. É o processo natural da vida. Mas eu e você não seremos pegos de surpresa. Aleluia. Glórias ao Senhor por isso. E como diz o texto lá de 2 Pedro, desejem e anseiem, anseiem e apressem a vinda do Senhor. Alguns meses atrás eu preguei e citei esse texto falando como que nós apressamos a vinda do Senhor, pedindo para Ele buscar a sua igreja. Porque assim como Maria, naquelas bodas de Caná, Jesus disse, ainda não é a minha hora, mas Ele atuou ali mesmo ainda não sendo o momento que era para começar. Então nós podemos pedir ao Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Qual a grande diferença? A primeira, Jesus veio de forma humilde, Ele se humilhou. A segunda será de forma gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé?